Olá, pessoal, boa tarde. Primeiro A e B. Tô sumida aí para falar com vocês, né? Nós estávamos aí descobrindo essas novas ferramentas, ok? O primeiro vídeo aí foi disponibilizado na segunda-feira mesmo à tarde, né? Na qual eu fiz aí uma explicação da página 28 da apostila, que é a parte de intervalos, união, intersecção e diferença de dois intervalos, ok? Então hoje eu vou corrigir aquele exercício que eu havia deixado proposta aí para vocês, que é o intervalo A, que vai do -2 até o 5 fechado, e depois o intervalo B, que vai do -1 aberto até o 6 fechado. Nós vamos realizar a união, a intersecção, a diferença, lembrando que A menos B é diferente de B menos A, ok? Então vamos acompanhar aí a explicação da correção e vão acompanhando aí tanto o canal quanto o Positivo On com as novidades aí dos exercícios e do que nós temos pela frente, ok? Então vou traçar aqui uma reta base, vou fazer o meu intervalo A, lembrando que ele vai do -2 fechado até o 5 fechado também, ok? Então esse daqui é o meu intervalo A, tá? Logo abaixo vou fazer o meu intervalo B. O intervalo B, ele vai do -1, só que o -1 é aberto, até o 6 fechado, ok? Opa, 6. Esse é o intervalo B, tá? Então, na primeira aí, ele pede para fazer a união com B. Lembrando, a união com B é o quê? Colocar tudo no mesmo conjunto, todos os elementos no mesmo conjunto. Aqui no caso, intervalo. Então, eu vou colocar do menor até o maior. Ambas as bolinhas estão fechadas, então eu vou lá do -2 até o 6, ok? Então, a união é do menor até o maior valor, ok? Outro que eu passei foi a intersecção. A intersecção é a parte que se repete, vou até trocar de cor de caneta aqui, ó. É a parte que tá em cima e que tá embaixo. Que parte é essa, ó? Tá vendo? Tanto esse pedacinho quanto esse, ele se repete, tanto no intervalo A quanto no intervalo B. Então, a intersecção, que é aquela parte que se repete, tem que estar em um conjunto e no outro ao mesmo tempo, ele vai do -1 aberto até o 5 fechado. É esse intervalinho aqui, tá? Lá no Positivo On, vocês vão ver que no dia da prova, no exercício, não tem os desenhos, tá? É apenas necessário representar essas respostas utilizando aí o conceito de conjunto. Então, por exemplo, a união com B, ele vai do -2 fechado até o 6 fechado, e a intersecção com B, ele vai do -1 aberto até o 5 fechado, ok? Então, revisamos aí a união, pegam os dois extremos, o menor e o maior valor, e a intersecção pega os dois do meio, os que se repetem, ok? Depois o exercício pedia a vocês que realizassem A menos B e depois B menos A, ok? Então vamos montar aqui, vou andar um pouquinho minha folha, tá? Vou montar aqui de novo. Então quem é o meu intervalo A? Meu intervalo A, ele vai do -2 fechado até o 5 fechado. Esse é o A. Quem é o B? O B vai do 1 aberto até o 6 fechado. Tá? O que é A menos B? São os elementos que estão no A, porém não podem estar em B, certo? Estão no A, porém não podem estar em B. O que eu faço? Eu vou aqui no A, lembra esse pedacinho que se repete, que é o que a gente chama de intersecção, que tá aqui lá? Eu elimino ele do A. Então, no A, sobra esse pedaço aqui, ó, que vai do -2 até o -1. Esse intervalo é A menos B, tá? Que é o pedacinho aqui que sobrou em A. Lembrando que o -1, ele fecha por quê? Porque ele não pertencia à intersecção. Então, na intersecção ele estava aberto, ele não pertencia. Como são os elementos que estão em A, porém não pode estar em B, passa a fazer parte dessa diferença, tá? Como eu disse lá na hora do Positivo On, vocês vão responder alternativas que está em forma de intervalo. Como é que é esse intervalo? Vai do -2 fechado até o -1 fechado, ok? Agora, a última que eu pedi para fazer é justamente o B menos A. Então, eu vou fazer o contrário aqui, ó. Vou representar o intervalo B
ele vai do menos 1 aberto até o 6 fechado, tá? Vou fazer o A. O A, ele vai do menos 2, então tá um pouquinho antes aqui, ó, menos 2, até o 5. Ambos estão fechados. E eu tô realizando aí B menos A. Como é que faz para fazer B menos A? São os elementos que estão em B, porém não pode estar em A. Então, lembra da intersecção, que é esse pedaço aqui? Então, eu tenho que eliminar ele de B, né? Lembra, essa intersecção ia do menos 1 até o 5 fechado. Então, eu tenho que eliminar ele de B. Quem que vai ficar, no caso, considerando aí no B menos A, tá? É o intervalinho que vai do 5. Aí, o 5, como é que funciona? É o oposto do de cima. Ele estava fechado, então ele pertencia à intersecção. Então, o 5 passa a ficar aberto e vai até o 6 fechado. Então, esse intervalinho aí que vai do 5 até o 6. O 5 sendo aberto, porque ele pertencia à intersecção, então eu tenho que tirar ele até o 6 fechado. Como é que eu represento isso utilizando o intervalo? O 5 está aberto e o 6 está fechado, ok? Qualquer dúvida, mandem lá no canal ou mandem no próprio Positivo On. Com isso, a gente conclui o primeiro capítulo, que é parte de conjuntos, a parte de intervalos, e é até aqui que vai cair a nossa prova. As avaliações mensais ocorrerão normalmente pelo Positivo On, então avisem aí, amigos de vocês, que todos os professores irão liberar as avaliações mensais via Positivo On, próxima semana, de 23 de março até 27 de março, estarão liberadas as avaliações do Positivo On. Qualquer dúvida, quem estiver estudando, tiver dúvidas, pode mandar ou pelo Positivo On ou pelo próprio canal. E no mais, inscrevam-se aí no canal, saudade de vocês, fiquem em casa, não é férias, aproveitem para colocar conteúdos em dias e vamos nos falando aí, saudades, mas permanecermos firmes e fortes por um bem comum a todos, ok? Amanhã temos um novo vídeo, amanhã vamos iniciar aí conceito de função, que é o próximo conteúdo. Esse não cai na mensal, a mensal vai até aqui, ok? Tchau para vocês, até a próxima!